Olá, Motolama na área. Recentemente recebi umas fotos de um seguidor de uma moto para ser reformada. Era uma Minsk 1959. Eu nunca tinha ouvido falar de Minsk. Aí fui assuntar e ver o que era aquilo. E descobri que lá para meados do século XX, a indústria russa de motocicletas era respeitada no mundo inteiro. E a história dos caras fabricando motocicleta vem desde o tempo da Rússia Império, quando Alexander Leutner começou a fabricar bicicletas na Letônia. O cara era fera. Inclusive, era amigo pessoal do Gottlieb Daimler, aquele da Daimler-Benz, que inclusive foi o que fez a primeira moto. Mas o Leutner, em 1896, montou sua primeira moto. Aliás, era um triciclo. Mas com o fim do Império Russo e a invenção da União Soviética, a fábrica passou para a mão do Estado, virando HVX, algo como Fábrica de Bicicletas de Kharkiv, coisa parecida. E em 1924, os caras fabricaram a Soyuz, que em cirílico escreve assim. Só para explicar, o cirílico é o alfabeto usado na Rússia, que é uma mistura de latim com grego, e que é usado em vários países eslavos, como Rússia, Letônia, Macedônia, Hungria, Romênia e outros. Mas nosso assunto é moto. Essa matéria foi sugerida pelo Benfica Moreira. Valeu, brother, e obrigado pelas fotos. Motolama começando agora! Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. E para que eu não sofra uma revolução proletária e consequente tomada do poder, faça o favor de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus camaradas. E não esqueça de verificar as novidades no Instagram. Antes de eu entrar no assunto de motos russas, ou melhor, soviéticas, convém uma explicação. Durante a era soviética, que foi de Lenin em 1922 até a Glasnost em 1991, a União Soviética englobava 15 repúblicas, entre elas a Ucrânia, Letônia, Bielorrússia e outras. Então aqui vou falar sobre as motos soviéticas e não russas. Várias fábricas ficavam fora do que hoje é a Rússia, mas eram soviéticas. Só mais um detalhe. Os russos são muito conhecidos pelos seus produtos de qualidade duvidosa. Basta ver os Ladas que vieram para cá na década de 90. Com isso, imagino que as motocicletas russas não sejam um primor de qualidade. Mas por outro lado, falar que as motos russas são de baixa qualidade é muito fácil. O difícil é fabricar motos e até carros que tenham condições de enfrentar a Rússia. O clima não é favorável, as distâncias são enormes. É difícil encontrar no meio das estepes quem mexe na sua moto. Então acaba que o brinquedo tem que ser simples de manutenção. Não é como na Europa, onde anda 10 km e já está num grande centro. A Rússia é muito parecida com a nossa Amazônia. Então, falando das motos soviéticas, o Alexander Leutner, que começou a fabricar bicicletas em 1896, foi bastante importante na época. Além de ser amigo pessoal do Daimler, ele participou da primeira corrida de motos em São Petersburgo e ainda chegou a fazer test drive na primeira moto considerada a primeira moto, a Hildebrand e Wolf Miller, em 1894. Eu falo mais sobre essa moto no vídeo sobre a história das motos. O link vai estar aqui embaixo na descrição. O interessante é que o Alexander Leutner não tinha noção de como ele ajudou a moldar o mundo das motocicletas. Lá para 1897, o Alexander começou a fazer experiência de botar um motor numa bicicleta e criou esse triciclo com o motor de Dion Bouton francês. Mas como o negócio de bicicletas ia a todo vapor, ele largou as motos. Foi só em 1924 que a empresa dele, agora estatal e com o nome de Fábrica de Aviões do Estado, lança Soyuz, que significa União, e tem o mesmo nome da estação espacial que os russos lançariam no espaço muito tempo depois. A moto era um protótipo de 500 cc com câmbio de 3 marchas. A suspensão dianteira era de feixe de mola. E a traseira era uma cópia de um sistema da Triumph, onde a mola ficava embutida dentro do cubo traseiro. Dizem que funcionava. Sei não. Os caras chegaram a participar de uma corrida, mas parece que a moto não aguentou a corrida e nunca mais produziram aquela moto. Mas a URSS, União Soviética, começou a fabricar motos de verdade em 1927.
E quem botou a mão na massa foi a IZH, famosa pela fabricação dos rifles Kalashnikov, muito adotada no Oriente Médio. E a IZH, além de fuzis e motos, fabrica automóveis esquisitos, mas fazem isso há 80 anos. A primeira moto a sair de linha foi IZH-1, em 1928, e era bem estilosa na época. Além de ser uma releitura das motos americanas da época, o motor era um mastodôntico 1200 V-Twin, com câmbio de 3 marchas e transmissão por cardan. Mas isso só durou até o início dos anos 30, quando os caras começaram a fazer motos mais leves e mais baratas. Mas esse cardan ainda ia dar pano para manga. No final dos anos 30, na boca da Segunda Guerra, um outro fabricante russo, a Ural, lançou a Dnepr M72. Essa moto surgiu como uma versão da BMW R71. Mas a BMW não é uma moto alemã? Calma, deixa eu explicar. A União Soviética e a Alemanha, em 1939, fizeram um pacto. Lembra que em 1939 a Alemanha invadiu a Polônia? E os russos foram juntos? Pois é, os caras tinham um pacto chamado Molotov-Ribbentrop. E esse pacto, em 1940, virou um acordo comercial. Mas em julho de 1941, a Alemanha mijou no pacto, invadindo a Rússia. Mas isso é outra história. Mas enquanto durou o acordo, a Ural fabricou várias M72. Nisso, a Rússia tenta invadir a Finlândia no inverno e deu ruim. Mas as M72 não deram certo. Com isso, o Ministério de Defesa russo resolveu modernizar suas motos. E concluíram que a moto usada pela Wehrmacht, o exército alemão, a BMW R75, seria a moto ideal. Foi aí que, através de meios escusos, com os traficantes de mercadorias suecos, os caras conseguiram 5 motocicletas BMW R75. E os engenheiros russos fizeram engenharia reversa e produziram uma nova Ural M72. Os alemães dizem que não foi bem assim, mas a história é boa. Mas com isso, a Ural M72 virou a moto russa mais famosa, sendo fabricada até hoje. Inclusive, nos Estados Unidos, os caras têm uma legião de fãs. De início, as Ural foram feitas só para o exército. Mas no final dos anos 50, a fábrica KMZ na Ucrânia assumiu a tarefa de fornecer essa moto para os militares. E a Irbit Motorcycle focou na produção de motocicletas para uso civil. E em 1957, a linha de produção da M72 foi vendida para a República Popular da China. A China. Sempre a China. Mas a Ural russa, M72, é fabricada até hoje. É uma 750 com 2 cilindros boxer, copiados da BMW R75 lá em 1940. Mas pesa 350 kg e que no final dá uma velocidade máxima de 85 km por hora. O legal dela é que as 3 rodas, a da frente, a de trás e a do sidecar, são intercambiáveis e ainda tem um step, para se algum deles furar você trocar. E um detalhe, a roda do sidecar tem tração junto com a roda traseira, tem um cardanzinho lateral. No mato deve ser divertido andar com esse sidecar, mas no deslocamento de asfalto deve ser cascudo. Mas voltando às peripécias soviéticas durante a guerra, quando a guerra acabou, tudo na Alemanha podia ser levado como desculpa de reparação de guerra. Só para ter uma ideia, quase levaram a fábrica da Volkswagen para a Inglaterra. Mas o fato é que os americanos, ingleses e russos levaram todos os projetos da Adler e da DKV. E cada um copiou do seu jeito. A IZH, aquela dos fuzis, lançou o modelo 49. Era uma cópia da DKV NZ350. Era, é claro, uma monocilíndrica 350 de 2 tempos com câmbio de 4 marchas. O detalhe curioso é que a alavanca de câmbio ficava do lado do tanque, obrigando o piloto a soltar o acelerador e o guidão para cambiar. E isso numa saída de curva mais ousada devia de ser tudo de bom. Mas a verdade é que os caras fizeram muito sucesso. Até hoje, venderam mais de 11 milhões de motos da sua linha de bicilíndrica Júpiter e monocilíndrica Planeta. No entanto, o seu design parou lá para o meio dos anos 70. Falando em Júpiter, o pessoal da fábrica, na época que estava montando, encomendaram para um artista um desenho de Júpiter para fazer o seu logotipo. Só que o cara mandou um desenho de Saturno. E acabou ficando por isso mesmo. Agora imagina que os russos foram o primeiro a mandar um astronauta para o espaço. Quase mandaram o cara para Saturno em vez de ir para a Lua.
Essas motos YZH eram tão fashion na Rússia que o designer Mikhail Smolyanov, que chegou a criar várias obras de arte baseadas em cima de motocicletas, se inspirou numa YZH Jupiter 2 dos anos 50 para sua última criação. Ele pegou um caco velho encontrado na Romênia e está dando um trato não só mecânico, mas de estético também. O trem vai ficar bacana. Outro fabricante da era soviética, que inclusive deu origem a esse vídeo, é a Minsk, que na realidade eu não sei nem como se pronuncia direito, porque o I do Minsk na realidade é um e em cirílico se escreve assim. A Minsk tem esse nome porque a fábrica originalmente se chamava MMVZ e o seu primeiro modelo era uma M1A. Modelo esse que é um daqueles copiados dos projetos importados da Alemanha. Mas ao longo do tempo, como a fábrica ficava em Minsk, juntando com o nome antigo da fábrica e o nome da moto, viraram uma sopa de letrinha e saiu esse nome, M1sk. Sei lá. Os caras hoje têm uma grande linha de motos, ATVs, motos de neve, inclusive alguns modelos bem interessantes, como a monocilíndrica CX650, que apesar de ser broxa, com seus 40 HP de emoção, resgata o estilo retrô, do tempo que as motos eram mais simples e confiáveis. Sei. E ainda tem a linha Goose, que traduzido seria ganso. Não sei o que moto aventureira tem a ver com ganso. Os russos são meio diferentes, né? Mas, novamente, é uma monocilíndrica de 400cc com a merreca de 27 HP. Mas pelo menos é bem bonitinha. A Minsk foi privatizada em 2007. E hoje produz predominantemente motos da marca Zongshen, só trocando o logotipo. Interessante, né? A China copia a moto de todo mundo. E a Rússia copia a moto da China. Ou seja, as motos russas são cópia da cópia. Outro fabricante russo é a Stels, que tecnicamente não é soviética, mas sim russa, porque ela foi criada em 1996, depois da Glasnost. A fábrica dos caras fica em Lyubertsy, perto de Moscou. E atualmente é mais conhecida como Velomoto. E esses caras têm uma linha mais voltada para o fora de estrada, produzindo uns quadriciclos bem enjoados. Mas como quase tudo na Rússia, são fabricados com componentes made in China. Outra marca bem popular na Rússia atualmente é a ZID. A fábrica foi fundada em 1916 para fabricar fuzis e metralhadoras. Mas em 1946, com o oba-oba dos projetos alemães, fabricaram a K-125. E atualmente, além de montarem uma cópia da Honda Pop, os caras estão trabalhando num scooter elétrico que se conecta com o celular. Ou seria o celular que se conecta com o scooter? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E mais uma vez, com tecnologia da Linfan da China. Outra marca chinesa, digo russa, é a Irbis. A empresa Beijing Trading entrou no mercado russo para vender motos baratas. Para disfarçar seu nome chinês e se conectar mais com o russo, trocou o nome da empresa para Irbis, que é aquele leopardo das neves, que é nativo da China. Bem russo isso, né? Mas falando das motos da Irbis, eles fabricam uma linha bem variada. Uma delas é a Irbis XR, que ao meu ver é uma cópia cuspida e escarrada da XRE 300. Será? E ainda no portfólio de esquisitices russas tem a Taurus 2x2. Essa moto eu acho a mais bacana de todas. É uma utilitária com motor de 210 cm3 e 7 HP e tração nas duas rodas. O ponto alto dela é que é dobrável e flutua. Meio que uma versão russa da Rocon americana. A partida dela pode ser por cordinha ou elétrica. O brinquedo pesa 89 kg e pode andar em neve de até 45 cm de altura. E tem uma velocidade máxima de incríveis 35 km por hora. Eu não consegui maiores informações porque o site da empresa está escrito em cirílico. Aliás, a única coisa que dá para ler é que eles ainda não exportam suas motos e quando exportarem, escreverão normal. Os russos são interessantes, né? Ao meu ver, as motos russas podem ter feito muito sucesso no pré-guerra. E o auge da produção ficou entre os anos 40 e 50, devido ao forte enfoque de produção de motos para uso militar. E a queda da União Soviética
mostrou o lado podre dessa indústria, que só funcionava sob demanda de uso militar. E isso arrasou totalmente a indústria de motocicletas russas. E as tentativas de voltar à sua antiga glória até hoje não deram resultado, apesar de alguns sucessos isolados. A responsabilidade de manter a indústria de motos na Rússia caiu sobre os ombros de alguns fabricantes antigos. As motos soviéticas eram um produto total da indústria soviética, do assento ao parafuso, e tinham reconhecimento como um produto completamente russo. E as empresas hoje que se posicionam com estardalhaço como líderes da indústria russa só têm design. Elas são totalmente baseadas em peças de produção estrangeira, normalmente da China. Mas os caras ainda não desistiram. Mais recentemente, apareceram uns novos desenvolvedores, tentando apoiar a indústria a partir de componentes produzidos na própria Rússia. Hoje podemos dizer que o sucesso dos tempos passados já começou. Só esperamos que esse conflito com a Ucrânia não enterre o que sobrou. Vamos ver no que vai dar isso. Mas acredito que enquanto a Rússia não superar a fama de qualidade duvidosa, assim como a China está fazendo, esse trem não vira. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de saber da história das motos russas. E até semana que vem. Um abraço. Fui! Minha moto venenosa